Oi, turma. Mais uma vez aqui, professor Luiz Henrique, da disciplina de Ensino Religioso, e nós estamos hoje com a missão de falar sobre a adolescência. Eu escolhi um tema que é muito presente na vida do adolescente, que é a luta pela sua identidade. Na Segunda Guerra Mundial, surgiu uma expressão chamada crise de identidade. E era por conta dos soldados que voltavam da guerra em estado de choque e acabavam nem conseguindo mais lembrar do seu próprio nome. E com o passar dos anos, essa expressão ela tornou-se também usada para tratar de pessoas que viviam em conflitos pessoais. A principal tarefa do adolescente em seu desenvolvimento é adquirir a sua identidade. E nessa busca pela identidade, ele acaba se perguntando: quem sou eu? A busca de uma boa resposta para essa pergunta talvez nunca termine. E a principal tarefa do adolescente em seu desenvolvimento é adquirir a sua identidade. Nessa fase da vida, o seu corpo ele entra em intensa atividade e sofre também várias mudanças, num ritmo assim muito, mas muito acelerado. E em virtude da aceleração do crescimento físico e emocional, ele acaba se tornando um estranho para si mesmo. E ele se preocupa também com o seu próprio desempenho. E aí vai surgir a próxima pergunta que vai também atormentar a vida do adolescente: como estou me saindo? A principal preocupação nesse momento, então, é saber qual a impressão que ele está causando nos outros, nas pessoas. Sem identidade, então, ele vai adotar a postura de como imagina que os outros querem que ele seja. E ele vai passar a agir de acordo com esse entendimento. Ele se sentirá inseguro e na hora de agir, ele vai talvez se envolver em situações difíceis. E ele vai sofrer tentando agradar as pessoas. Mas como então se busca a sua identidade? Olha, o adolescente querendo a aprovação e querendo impressionar as pessoas, ele tenta várias formas até se encontrar. Então hoje aqui nós vamos examinar 7 caminhos comuns que costumam utilizar para buscar essa sua identidade. Vamos lá então? A primeira é a relação familiar. Olha, a família ela exerce um papel muito importante na formação da identidade do adolescente. Nós somos a somatória de combinações genéticas, ambientais, sociais, e a nossa família ela tem uma contribuição muito grande na nossa formação. Segunda, seria o símbolo de status. O adolescente ele adota um comportamento ou assume posturas que chamem a atenção. Pode ser o corte de cabelo, a forma de se vestir, o celular, o que é que ele posta, né, nos lugares que ele foi, ou do que sabe fazer, frases, fotos, tudo isso para receber os likes, as curtidas da pessoa que ele deseja chamar a atenção. E ele, com o passar do tempo, ele pode manter ou abandonar esse comportamento, caso deseje mudar, conforme for então descobrindo a sua identidade. Outra forma também é o comportamento adulto. O adolescente ele recorre a comportamentos simbólicos de adultos para parecer mais maduro e assim conquistar o respeito das pessoas. Ele pode cair no erro de se entregar a práticas que não condizem com a sua fase de vida. E ele tende a assumir a responsabilidade pelos seus atos, uma vez que ele escolheu viver uma fase que não é a dele. E se ele quiser, então, vai a dica, viver os seus direitos, os direitos de um adulto, ele deve também pensar antes se ele está pronto para assumir as responsabilidades, as consequências desses direitos. Porque tudo na vida temos direitos, mas também temos os deveres.
Então, o mais interessante é que nós respeitemos as fases da nossa vida. Adulto, a fase adulta. Adolescente, viva a sua fase. A próxima é a revolta. É parte da tentativa do jovem encontrar soluções para ideias que são conflitantes para ele, onde ele está procurando se autoafirmar. A revolta ela parte do desejo de se descobrir. Nesse momento, ele pode rejeitar os valores da família, da escola, da igreja ou da sociedade onde ele está inserido. Mas algum tempo depois ele pode vir a abandonar essa postura, uma vez que essa revolta ela acaba cessando. Outro momento, outra situação é a opinião alheia. A percepção de si mesmo muda conforme o que o adolescente imagina que os outros pensem a respeito dele. Na busca da aprovação da sua imagem pelos outros, ele vai estar sempre buscando que a sua imagem seja bem vista pelas pessoas. E nem sempre ele age de acordo com o que os outros pensam dele. Pode ser que ele, nessa ideia de querer a aprovação das pessoas, ele acabe fazendo ou não o que os outros querem, né? E ele fica realmente uma situação assim confusa, porque ele não consegue agradar nem a um, nem a outro, nem a si mesmo. Então ele é capaz até mesmo de assumir uma postura só para se contrapor a alguém, sabe? Aquele momento assim que não vou fazer o que o outro quer só por querer me contrapor a ele, só para eu não dar o braço a torcer. Então pode também acontecer isso. Outro momento são os ídolos, né? Outra faceta aí. No início da adolescência, o adolescente ele pode se identificar com alguma celebridade, ao ponto até mesmo de ele perder a sua própria individualidade. Numa sociedade como a nossa, que atenta para a fama, olha, existem muitos ícones à disposição dos adolescentes para que eles possam estar idolatrando. As celebridades se tornam modelos porque o adolescente está disposto a até mesmo experimentar o que é diferente. Idolatrar uma celebridade para ele não significa que o adolescente aprova o estilo de vida e os valores do ídolo. Um outro momento aqui é a exclusão preconceituosa. O adolescente pode tornar-se extremamente intolerante e até mesmo cruel com um outro adolescente que para ele vai ser diferente. Esse adolescente ele chega até mesmo a excluir o outro simplesmente porque ele é diferente. É o que nós conhecemos por bullying também, né? Uma agressão silenciosa. Talvez seja por conta do modo desse adolescente diferente ser, a forma como ele pensa, como ele se veste, até mesmo por ser um nerd, ou até mesmo por conta da sua característica física. Então esse adolescente que realiza a exclusão preconceituosa, ele pode até mesmo vir a zombar, a rejeitar o outro e não sentir o menor remorso. Uma outra situação aqui agora que a gente tem que ver. Por que os adolescentes, então, têm conflitos? Olha, a conquista de uma identidade própria não é nada fácil. É muito difícil. E algumas pessoas demoram até mais tempo para alcançar a maturidade. Ele tem uma idade cronológica, mas a sua mente não acompanhou o seu tempo. Tanto é que às vezes a gente encontra pessoas que são já bem mais avançadas na idade, mas a sua mente é meio que infantilizada, meio que criança ainda. Então, a gente precisa aqui ver algumas situações, alguns fatores que podem criar grandes conflitos para esse adolescente. Vamos aqui para o primeiro, a mudança física. As mudanças bioquímicas que ocorrem na adolescência podem causar, sim, muita pressão para ele. Acordar com espinha no rosto, a mudança da voz, as roupas que já não cabem mais, a barba, a menstruação, os seios. Olha, são experiências novas para esse garoto ou para essa garota.
Aquela criança dócil pode então vir tornar-se um adolescente bravo, revoltado com a vida. Uma outra mudança é a sexual. As mudanças no corpo geram mudanças de comportamento, de pensamentos também. Tanto o homem quanto a mulher passam por uma mudança, uma evolução física. E a maturação, ou seja, o crescimento, faz com que esse processo na vida dele possa também gerar uma certa dificuldade em se perceber, de se aceitar como o que está acontecendo com ele. Uma outra mudança é a social. Entre o sexto e o nono ano, a estrutura da escola passa a ser uma experiência bastante diferente para esse adolescente. Olha, as classes estão mais cheias, os alunos são diferentes, chegam novos alunos na classe, ou você foi para uma nova escola, são mais professores, tem mais disciplinas. Então há um rompimento do antigo grupo do Fundamental 1, né? E agora uma situação diferente no Fundamental 2. O grupo de amigos são diferentes, então surge ali uma nova realidade para esse adolescente. Uma outra mudança também é a religiosa. O adolescente, nessa fase da sua vida, questiona os conceitos e crenças religiosas que aprendeu na infância. Ao contrário do que se pensa, o adolescente ele se interessa por religião e até mesmo acredita que ela exerce um papel importante na sua vida. Porém, ele também pode se tornar uma pessoa cética sobre as práticas religiosas, mas também ele pode experimentar uma verdadeira busca espiritual. É importante essa questão da religião para ele, porque ele precisa que a mesma faça sentido para ele. Então, ele está buscando respostas para as suas perguntas. Então, nesse momento, ele vai questionar também. Uma outra situação agora aqui que a gente pode ver, como o adolescente, então, reage aos seus conflitos. Olha, é muito difícil prever como o adolescente administra o seu problema, tendo em vista a sua personalidade, o ambiente onde ele está inserido, isso vai afetar na forma como ele vai reagir. Então, nós vamos ver 3 maneiras básicas de reação de um adolescente diante dos seus conflitos. A primeira, a ocultação. Muitos, ao enfrentar a dificuldade, guardam um problema para si mesmo. Alguns adolescentes eles acabam ocultando os seus pensamentos, as suas raivas, suas tristezas, decepções, frustrações, os seus sentimentos como um todo. Eles também escondem a vergonha, o medo, os maus tratos que deve ter passado. Isso tudo por uma questão talvez de medo ou de vergonha ou não saber como reagir. E é muito importante que a gente tenha entendimento que quando nós não explodimos, nós implodimos. Isso vai fazer mal também para a gente. Então é muito importante que você não guarde, você possa compartilhar com alguém da tua confiança o que é que está se passando, o que é que você está sentindo, a fim de que você possa extravasar de uma forma equilibrada. Porque se não for de uma forma equilibrada, nós vamos para a segunda situação aqui agora, que é o extravasamento, e é de uma forma assim desproporcional, onde o adolescente ele vai expressar os seus sentimentos por meio de ações impulsivas, para reduzir então aquela tensão que está dentro dele. O adolescente ele pode extravasar de várias maneiras. Ele pode extravasar descontando em outros por meio das punições, por exemplo. Ao invés de responder à mãe em casa, ele acaba se tornando alguém agressivo na escola. Ou então, por alguma situação onde ele se sentiu agredido, ele vai acabar agredindo em outras situações, em outros locais. Alguns negam até mesmo a realidade em que vivem. Eles passam a viver uma mentira e não dando muita importância à realidade. Isso tudo é uma forma de ele estar extravasando. Então, o ideal é que a gente procure estar sempre superando essas situações, não ocultando e nem extravasando. Ao contrário dessas duas situações, quando o adolescente ele assume a responsabilidade, ele demonstra que tem, sim, um senso de responsabilidade com as suas ações.
Não se resolve um problema, então, fingindo que ele não existe. Essa história que o tempo cura, o tempo não cura nada. O tempo só faz adiar mais ainda o problema e torna a caminhada mais difícil. Lá na frente você vai sentir os resultados dessa situação que você viveu. Pode ser que em proporções maiores. Então, o ideal é que nós enfrentemos de frente e de forma positiva as situações que surgem diante de nós. É muito digno conseguir reagir dessa forma diante dos conflitos. Então, eu queria finalizar essa aula de hoje dizendo para você que eu acho você uma pessoa, um ser humano fantástico e que tem tudo para ser feliz. Basta pedir ajuda, buscar orientação, a fim de que você possa diminuir aí as reações diante dos conflitos, né? Que você possa ter reações assim bem tranquilas e quem sabe lá na frente você olhar para trás e assim, olha, valeu a pena ter pedido ajuda, valeu a pena tudo que eu passei. Hoje eu sou o homem, eu sou a mulher que sou, tendo em vista eu ter enfrentado as coisas da forma que eu enfrentei. Então, você é um ser humano fantástico, não há nada de errado com você e eu acredito sim que você vai ser feliz lá na frente, tá bom? Seja feliz hoje, para que você lá na frente possa ser um adulto muito bem resolvido consigo mesmo, tá bom? Então, um abraço, fica com Deus e até a próxima.